Opa! Salve, salve, beleza? A questão Arena pode ter o seu desfecho em 2020 e o que o Grêmio ainda pode contratar para esta temporada. Quer saber mais? Então chega aqui no canal. Vem! Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal, espaço com conteúdo voltado à dupla Grenal, trazendo opinião, muita informação e a chance sempre da gente trocar uma ideia com teu comentário aqui embaixo, certo? Está inscrito no canal? Opa, legal, já somos quase 16 mil aqui, hein? Que bacana. Se você não se inscreveu, clica no retângulozinho vermelho aqui no vídeo. Like, que fortalece a relação com o YouTube, se não gostou, dislike, o espaço é democrático. Comentários aqui embaixo e ative o sininho para ser avisado toda vez que um vídeo novo for postado. Após se curar do Covid-19, o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu algumas entrevistas importantes, esclarecedoras, falando de algumas situações do Grêmio. Uma delas, claro, no que se refere à relação com a Arena e à perspectiva que o Grêmio tem de ter o controle absoluto do estádio. Isso trouxe, uma visão otimista do Grêmio pelo trabalho que foi realizado e o presidente acreditava que era uma situação que estava muito próxima de ocorrer. Em virtude desta parada que foi tomada a decisão pelos governadores dos estados brasileiros, isso se refletiu em diversos setores. Claro que atrasa e muda um pouco os planos do clube nesta questão. Mas o presidente ainda está otimista de um parecer muito positivo do Ministério Público para que se tenha uma solução que atenda principalmente aos interesses do Grêmio. E isso, claro, pode se definir ainda este ano, mesmo com este atraso. Até dezembro, espera-se que uma decisão seja tomada e o sonho do Grêmio tornar-se cada vez mais dono do estádio venha a se tornar uma realidade. Por falar ainda em 2020, eu realizei alguns contatos telefônicos nos 2 últimos dias. Conversei com o Klaus Câmara e também, que é o diretor executivo, e com o vice-presidente do Grêmio, Paulo Luz, sobre reforços, de que forma o Grêmio está pensando mudar a sua fotografia para o restante da temporada. Pois bem, os dois, ambos disseram que é muito cedo ainda falar no assunto e o Klaus Câmara foi além. Diz que é preciso entender o que o mercado estará oferecendo e de que forma este mesmo mercado será pautado com esta parada pela pandemia do coronavírus. Qual será a relação para poder se investir? Será que vai se optar pelo troca-troca no mercado interno? Essa é uma outra questão que a gente não pode descartar. E por isso, o Klaus Câmara fez questão de frisar que o Grêmio está avaliando de uma forma muito criteriosa o mercado e, diante do seu planejamento, saber se será possível fazer alguns investimentos neste ano. 2 prioridades o Grêmio tem de contratações. O forte de reforços realmente deve vir para o ano de 2021. Uma série de jogadores estão sendo oferecidos à direção do Grêmio. O Klaus Câmara negou o Di Santo, o argentino, jogador que está no Atlético Mineiro e não faz parte dos planos do técnico Sampaoli, o que, convenhamos, é uma boa notícia o descarte desse jogador, porque não me parece ser um atleta de qualidade e não atenderia os interesses do Grêmio. Além desta questão, não falou sobre algo positivo, por exemplo, no que se refere ao Zé Aldo. Deixou no ar, diz que não tem nada. O jogador sequer falou se foi oferecido ao Grêmio, tentou de repente dar uma curva, o que também é natural por parte dos dirigentes e a gente entende a dificuldade à medida que todos estão acordando com os atletas redução de salário,
né, e não pagamento do direito de imagem aos jogadores nesse período em que o futebol está parado. E aí é muito complicado um clube investir e contratar um jogador, sendo que pediu para que os atletas fossem sensíveis à realidade. Claro que dependendo da situação, o Grêmio pode até mesmo pensar em fazer uma contratação, mas diante do objetivo que se tem, mesmo que tenha sido negado pelos dirigentes, tanto o Paulo Luz quanto o Klaus Câmara, o Grêmio pode contratar 2 reforços, um que já estava acertado antes da questão da pandemia, que é o Rafael Carioca, pelo menos apalavrado com o Grêmio, seria um jogador que viria pelo valor do salário e um valor de salário reduzido. E o Grêmio mira também a contratação de um centroavante. O meia, ele pode ficar, de fato, para o ano que vem. Mesmo que tenha Thiago Neves, mesmo que tenha o Jean-Pierre, o Grêmio vai ao mercado, está observando, mas o forte de contratações realmente deve vir somente em 2021. São muitos os jogadores oferecidos, muitos deles argentinos. Tem um jogador que está sendo aí oferecido para clubes do futebol brasileiro que eu acho muito interessante, que é o Ivan Marconi, jogador que atuou no Lanús, jogou no Cruz Azul e que está no Boca Juniors. O Boca admite a possibilidade de negociar o atleta. Aliás, jogador que foi, se não me falha a memória, a segunda contratação mais cara do futebol sul-americano em 2019, perdendo para o Arrascaeta quando foi para o Flamengo. Ou seja, o Boca investiu 8 milhões de dólares na contratação desse atleta e agora, né, cogita-se a possibilidade de negociá-lo. Sendo oferecido para o Grêmio, acho que deveria se pensar. É um jogador que, eu repito, tem muita qualidade, atleta de 30 anos. Eu também, neste final de semana, conversei com Sandro Zardo. Ele é empresário, representante do Zé Aldo, jogador que não ficará no Internacional. Não foi avaliado de uma forma muito positiva para receber oportunidades pelo técnico Eduardo Cudê. Não que tenha dito que não é bom jogador, mas não se encaixa na filosofia de trabalho do treinador porque há mais jogadores nesta posição. O empresário do atleta admitiu que o jogador foi oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro. No que se refere ao Grêmio, tentei checar uma informação de que estava esperado sim do Renato para que o Grêmio pudesse anunciar o Zé Aldo. O empresário disse que não sabia sobre o assunto e que não gostaria de falar mais, até para não complicar a situação do jogador, já que há algumas negociações que estão encaminhadas. Mas eu, sinceramente, não descartaria a possibilidade do Zé Aldo aparecer como um reforço para o Grêmio no ano ainda de 2020. Um jogador que viria para atuar no time de transição e não no time titular. Mas talvez, né, com uma boa negociação com outro clube, tendo a perspectiva de ser mais aproveitado no grupo principal, isso possa, de fato, ocorrer. As reuniões de reforços, elas ainda não aconteceram, embora algumas reuniões estejam sendo realizadas no que se refere ao quadro diretivo do Grêmio, no aspecto que vai pautar aí o segmento da temporada. Então, nesse ponto, a direção do Grêmio está se reunindo, muito por videoconferência, né? Para que tente acelerar algumas questões, para que quando houver a volta do futebol, o Grêmio esteja mais ou menos preparado. O Grêmio, que aliás foi um dos primeiros clubes do futebol brasileiro a adotar as medidas que pudessem garantir uma situação financeira que não se comprometesse tanto assim nesse período de parada em virtude da pandemia do coronavírus. Mantém-se a ideia, não só o presidente Romildo Bolzan, mas que ganha corpo com os demais integrantes, né, dirigentes dos demais clubes do futebol brasileiro, que o Campeonato Brasileiro de fato será disputado com 38 rodadas, com possibilidade sim de terminar em 2020, mesmo que haja um pequeno atraso. Isso pode atropelar o calendário brasileiro, não tem a menor dúvida, mas também não dá para descartar a possibilidade de o Campeonato Brasileiro começar em 2020 e ter a sua continuidade em 2021. Resta saber se a abertura do Campeonato Brasileiro será com portões abertos, já que o próprio presidente da Conmebol,
o Alejandro Domingues admite a possibilidade de, voltando os nacionais e se as fronteiras dos 10 países que cediam a Libertadores estiverem abertas, isso eu falo todo o vídeo porque é importante ressaltar, né? Isso pode fazer com que a Libertadores também seja retomada de uma forma imediata, beleza, gente? Bacana? Te inscreve aqui no canal, já quase 16 mil, hein? Que legal. Vamos chegar a 16 mil hoje, eu tenho a mais absoluta certeza. Likezinho no vídeo, se gostou, dislike, se não gostou, tá tudo certo, não vou ficar chateado com vocês. Comentários aqui embaixo pra gente interagir depois e dedo no sininho para ser avisado toda vez que um vídeo novo for postado, certo? Fui!